Ansiedade não tratada é um passo para a depressão. Sejam muito bem-vindos ao podcast Paz de Alma, onde eu, Cláudio Tonon, entrevisto o senhor Guilherme Jumbres, especialista no tratamento da ansiedade, das crises de ansiedade em mulheres católicas. Senhor Guilherme, dê as boas-vindas aos nossos espectadores desse podcast, nesse dia que nós temos um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. Fenomenal. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, caríssimos corajosos que nos acompanham aqui em mais um episódio, onde nós vamos buscar abundar na vida de vocês com relação ao tema da ansiedade das mulheres e trazer um pouquinho de algumas pílulas terapêuticas para que você que nos acompanha aqui possa crescer em vida espiritual, em vida emocional e maturidade. Então, para iniciarmos, como de costume, vamos pedir o auxílio e a proteção de Nossa Senhora do Bom Remédio, que nos conduza, que envie anjos para que nós possamos compreender todas as maravilhas que nós conversaremos aqui e para que isso contribua para a nossa salvação e a nossa liberdade emocional, que a gente possa, através desse episódio, também dar um passo a mais em se libertar das crises de ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Avante, vamos lá, senhor Cláudio. Vamos lá, né? O tema de hoje, pessoal, é um tema muito discutido nas redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify e também no dia a dia dos médicos e tudo mais relacionados à ansiedade. O tema de hoje diz ansiedade e depressão em mulheres católicas, que essa é a especialidade do senhor Guilherme, nosso especialista aqui. E, senhor Guilherme, para a gente começar esse episódio, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quais são os principais sintomas de ansiedade e depressão em mulheres que muitas vezes são ignoradas ou mal interpretados no dia a dia delas? Bom, vamos lá. Ansiedade é medo e preocupação excessiva. Depressão é o humor deprimido e perda de interesse. Então, baseado nesses dois conceitos do que é a ansiedade e do que é a depressão, alguns sintomas que são ignorados, ou às vezes mal interpretados, são a irritabilidade, a sensação de angústia. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses sintomas que eu vou citar aqui, muitas vezes eles aparecem de forma isolada. E as pessoas, elas não dão a devida atenção, não dão bola para isso. E vão carregando isso achando que é uma condição, assim, que está separada de um transtorno, que é uma coisa comum, que é só porque eu não estou bem no dia de hoje, mas isso vai se tornando uma bola de neve. Então, irritabilidade, angústia, episódios de desânimo, um cansaço fácil, muita fadiga, uma necessidade de ter muito esforço para fazer coisas simples, uma diminuição ou até mesmo uma dificuldade, uma incapacidade de sentir alegria e de sentir prazer nas coisas mais simples, um certo desinteresse, uma falta de motivação, uma apatia para a vida, para ir trabalhar, para poder estar com a família, para poder estar com os filhos, para poder fazer um passeio, para poder ir para a igreja. Um sentimento de desesperança, de desespero, de desamparo perante dificuldades simples, perante contratempos, por exemplo, o dia amanheceu chuvoso, hoje tem muito trânsito, e a pessoa acaba sentindo essa desesperança, esse desamparo, um certo pessimismo persistente, uma ideia frequente de que as coisas não vão dar certo, e é uma ideia que é totalmente desproporcional com aquilo que acontece. Uma carga excessiva de culpa, uma autoestima baixa. Olha como tem bastante coisa que as pessoas desprezam quando acontecem isoladas. Uma sensação de inutilidade, uma sensação de ruína, uma sensação de fracasso.
Então, todos esses sintomas são muito comuns nas pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão, mas muitas vezes as pessoas elas não dão bola para isso. Outra coisa, uma baixa libido, então uma diminuição da libido, uma perda ou até ao menos um aumento do apetite, um aumento do teu peso repentino, a insônia ou até mesmo o despertar precoce pela manhã, e ainda outras dores, outros sintomas físicos que eles não têm uma justificativa médica. Por exemplo, a pessoa aparece com uma alergia na pele, com queda de cabelo, com tremores do corpo, uma tensão muscular excessiva. Você vai no médico, o médico não consegue te dar um diagnóstico do que aquilo é. São problemas emocionais, que já são inícios, ou às vezes já é um quadro severo de ansiedade ou de depressão. Basicamente, esses sintomas são muito mal interpretados, muito ignorados, ainda mais quando eles ocorrem de forma isolada. E isso acaba gerando, né, um certo isolamento da pessoa, né? Porque quando ela comenta, e eu posso dizer porque eu já fui a pessoa que falou, tipo, isso não é nada, né? Então, pela falta do conhecimento, por ser, né, como a pergunta diz, né, ignorado ou ignorante do conhecimento, e muitas vezes mal interpretada pelo fato de não entender o que a pessoa está vivendo, né? E nem ela saber explicar direito, né, senhor Guilherme? Às vezes nem ela sabe explicar direito, né? A gente acaba achando que é só mais uma frescura, como entre aspas, da pessoa. E é muito sério, né? Muito sério. Agora, como que as mudanças hormonais dessas mulheres, né, ao longo da vida, como menstruação, talvez uma gravidez, ou até mesmo uma menopausa, podem afetar sua saúde mental, levando a crises de ansiedade ou mesmo uma certa depressão, dependendo do momento da vida dela, senhor Guilherme? Muito boa essa pergunta. Para a gente poder responder, eu vou conceituar duas coisas. Primeiro, o que são hormônios, né? Porque essa pergunta ela envolve um conceito interessante, mudanças hormonais. Os hormônios, eles são nada mais nada menos que substâncias que o nosso sistema endócrino, que é o sistema que organiza essa parte interna, que leva informações para as células, que traz uma estrutura do que vai para onde dentro do nosso organismo. Então, os hormônios são mensageiros químicos que são carreadores de informações que saem do cérebro, vão para uma glândula, saem de uma glândula, vão para uma célula, vão para um músculo. E esses hormônios, cada hormônio tem uma função muito específica. Eles influenciam, por exemplo, no nosso sono, no nosso crescimento, na nossa memória, no nosso metabolismo, na nossa capacidade de cognição, de entender, de compreender o mundo, na nossa reprodução, influenciam na temperatura corporal e também no nosso humor, que é o tema de hoje. De um modo geral, o hormônio ele tem um papel muito importante no equilíbrio da nossa saúde. Só que eles podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, porque o hormônio ele afeta os nossos sentimentos. Sentimento é o significado que nós damos para as nossas emoções. Então, basicamente, como que essas mudanças desses hormônios, que acontece, que é natural, né? Na menstruação, a mulher ela passa por uma mudança repentina que, por exemplo, na menarca, que é a primeira menstruação, até então a menina ela nunca tinha entrado em contato com isso, certo? Nessa primeira menstruação, o que ela vai sentir? Ela vai sentir a ação de dois hormônios muito fortes, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele vai flutuar e juntamente com ele flutuam as emoções. Então, da menstruação até a fase da ovulação, o estrogênio está muito alto, está no pico. Da ovulação até a próxima menstruação, o estrogênio vai baixando. E para a progesterona vale o contrário. Quando o estrogênio está muito alto, a progesterona está baixa. Quando a progesterona está muito alta, o estrogênio está baixo. Esses são os dois principais hormônios do ciclo feminino. Eles que trazem características para o corpo feminino.
As mulheres que têm uma alta taxa de estrogênio se sentem mais ansiosas e mais irritadas. Já quando o estrogênio está baixo, elas são mais chorosas, mais mal-humoradas, mais sensíveis emocionalmente. Com a progesterona, quando ela aumenta, a mulher ela começa a sentir uma desregulação de alguns hormônios que tem a ver com com o nosso relaxamento, que é o GABA, por exemplo. Então, a progesterona, ela afeta alguns outros neurotransmissores. E é normal que quando a progesterona está desregulada na mulher, ela possa sentir uma certa confusão mental, episódios de insônia e até mesmo quadros de ansiedade. Então, isso acontece com relação à menstruação, que é uma coisa que vai ser constante na vida da mulher. Aí a gente entende, né, por que as mulheres são mais afetadas por quadros de ansiedade e de depressão, porque elas já têm uma mudança orgânica, fisiológica, que colabora com isso, que é uma questão interna, fora o externo, aquilo que acontece de inesperado, os medos, as preocupações, as tristezas, os traumas, enfim. Então, isso é na menstruação. Já na gravidez, no primeiro trimestre, a gente vai perceber que aumenta muito a progesterona e o estrogênio, por causa que são muitas mudanças, mudanças em cascata no organismo da mãe. O excesso da progesterona é o que traz aqueles enjoos, que provoca sonolência, um certo cansaço, algumas alterações do humor. Já o estrogênio, ele vai mexer muito com a parte vascular, vai mexer muito com o corpo. Já nos meses seguintes, após o primeiro trimestre, o corpo começa a mudar demais. Então, essa continuação de mudanças hormonais começa, às vezes, perturbar a mulher, porque a mulher ela não sabe como lidar com isso. Às vezes, ela começa a ficar com o corpo diferente e aquilo ali frustra ela. Por quê? Porque ela começa a ganhar peso, acumular gordura, e isso acaba entristecendo ela. Então, é dessa maneira que a mudança hormonal pode contribuir com ansiedade, com depressão na gravidez. E já na menopausa, o estrogênio e a progesterona, eles entram em queda. Então, a falta de estrogênio no sistema nervoso faz com que esse desbalanço desencadeie alterações no humor, no sono, na libido, nos ossos, até mesmo na maneira como o coração se comporta. Já a progesterona, a queda dela vai provocar mais ansiedade na mulher. A mulher vai ficar mais irritada. Por quê? Porque baixa a testosterona. Muitas pessoas acham que testosterona é um hormônio que é só masculino, né? Não, mas ele também está presente na mulher. E na menopausa ele baixa. Então, vamos pensar assim, ó. A mulher entrou na menopausa. Ela entra no período que ela não reproduz mais. E isso pode ser um fator de estresse associado. Então, existe uma mudança no corpo, a mulher começa a perder cintura, ela sente mais o acúmulo da gordura. E tudo isso em um ambiente que hoje o corpo da mulher é muito valorizado. Olha o tanto de tratamentos estéticos que existem para as mulheres hoje. E principalmente mulheres que entram na menopausa. Por quê? Porque a mulher não aceita que o corpo dela está mudando. Isso tudo desencadeia um monte de estresse. Então, a desregulação hormonal, que é uma coisa interna, já deixa a mulher mais sensível, ela não consegue lidar com isso. Somado a isso, o que está acontecendo fora, às vezes uma crise no relacionamento, o homem que começa a perceber essas mudanças e não consegue validar os sentimentos da mulher, não entende, não consegue compreender que a mulher está passando por um momento de maior irritação, que ela não está também lidando bem consigo mesmo, causa mais conflitos, é um ambiente perfeito para a mulher surtar por causa da ansiedade, por causa da depressão. Essa mudança hormonal, ela é incontrolável, né? Ela não é algo que a gente consiga controlar, não é algo que as mulheres... Não está sob nosso controle, é justamente isso. Essa é a palavra certa, incontrolável. Ela é incontrolável, né? A mudança do corpo numa fase, depois a parte, né, a questão da menstruação, que é um choque quase para a família, né? Ao invés da família ver isso como uma mudança, né, ela deixa de ser menina, né? No caso, nossa, a família entra em desespero, super protege às vezes, né? Então, enfim, que geram consequências lá na frente, né? Talvez. Então, É uma ausência também
interessante isso que o senhor falou. Inclusive, nós conversamos esses dias, né, sobre isso, que é a ausência de uma educação sexual também, né? Tem um livro bem interessante de um padre que se chama Frei Antônio Royo Marim, um espanhol, um teólogo muito capaz, que tem livros, obras muito boas, e ele fala, sabe com que idade que deve se começar a educação sexual? Eu fiquei espasmo quando eu vi essa informação. Entre 5 e 6 anos. Que é explicar justamente o corpo e explicar que vão aparecer sensações que às vezes são agradáveis, às vezes são desagradáveis, e que a mulher e o homem precisam aprender a lidar com isso já desde cedo. Porque se ele não aprende, se a mulher não aprende da mãe isso, se o homem não aprende do pai, ele vai aprender do mundo. E nas escolas, o assunto principal é sexualidade. As Mas crianças hoje não dá não têm mais a inocência, né? mas é uma sexualidade não de uma maneira educacional. Não, Né? péssimo. É Falou, perversão. exatamente. Ele vai aprender com o amiguinho, ele vai aprender com o YouTube, ele vai aprender, sei lá, com qualquer outra coisa, porque hoje muitas crianças têm o celular na mão, né? Então fica esse descontrole em algum momento, por mais que existam bloqueios e tudo mais, existe, do mesmo jeito que existe o bloqueio, hoje existe uma habilidade fenomenal de se furar um bloqueio. Eles são incríveis nesse ponto, entendeu? Eles são incríveis. Acho que cabe muito nós chamarmos uma atenção para os pais, né? Os pais de moças que estão entrando na puberdade, que estão passando dessa fase da infância para a adolescência, que a tendência, se a menina ela não teve uma base, ela não vai conseguir pedir ajuda quando ela estiver passando por algum conflito. Aí você vê o a tanto de coisas, insegurança né? sobre falar sobre isso, né? Do tipo, existe uma desconversa muitas vezes, né? Existe uma desconversa, né? Muitas vezes, tipo, não, isso já passa, isso, enfim, né? Esse é um bom tema, né? Um bom tema aí pensando na ansiedade, né? Dessa fase da criança, dessa fase da adolescência. Agora, existe alguma ligação, senhor Guilherme, entre a maternidade e um aumento no caso de ansiedade e depressão em mulheres? Existe alguma ligação sobre isso? Olha, recentemente, né, eu fui pai. E uma coisa que eu acompanhei na gravidez da minha esposa é que realmente a mulher, ela passa por um certo medo que é comum da mulher que está grávida, que é aquele medo com relação à saúde da criança, à formação da criança, aquela expectativa de fazer o ultrassom e de ver que o bebê está bem, daí começa a sentir aqueles movimentos, sabe? E aquela preocupação, puxa, será que eu vou dar conta de educar essa criança? Então, de fato, existe uma ansiedade natural que aparece aí com mais frequência na fase da gravidez. Isso é óbvio. Com a maternidade, isso vem acrescentar. E aí, o que a gente pode falar aqui? Pode falar da depressão pós-parto. Cerca de 10% das mulheres adultas hoje sofrem de depressão pós-parto. Então, é um número muito relevante. E o que seria essa depressão pós-parto? É uma alteração de humor, muito parecido com a depressão comum, que é esse humor deprimido, essa perda de interesse. Só que na depressão pós-parto tem alguns sentimentos que são muito específicos. Essa sensação de tristeza, as crises de choro, a angústia, a irritabilidade, que é causada muito devido às mudanças hormonais, porque é um vulcão em erupção hormonal que acontece nessa fase da maternidade. Então, desde o parto, desde a da concepção até a hora do parto, depois essa questão do aleitamento materno, aí a mulher ela se vê com aquele aumento de responsabilidade, as expectativas frente à maternidade, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, a irritabilidade, o choro, um sentimento de desamparo, desesperança. Muitas mulheres são acometidas por uma falta de energia de lidar com essa nova rotina, uma falta de motivação para dar conta de tudo que estava dando e mais acolher a criança, amamentar a criança.
Tem algumas mulheres que passam por transtornos alimentares nessa fase, uma certa incapacidade de lidar com aquilo que é novo. E aí, para a gente entender assim, ó, como que essa mulher pode buscar ajuda para enfrentar essa ansiedade que aparece e essa depressão pós-parto que pode surgir, que afeta 10%, para a gente entender como buscar ajuda, nós precisamos entender quais são as causas disso. Então, já existem alguns estudos que elucidaram que boa parte das causas da depressão pós-parto, principalmente, tá, primeiro, o pouco suporte que é oferecido pelo parceiro, pelo cônjuge, pelo pai dessa criança, que às vezes se ausenta, ou por outras pessoas que mantêm um relacionamento mais próximo, mas não conseguem suprir todas as necessidades dessa mãe. Tem um estudo bem interessante que eles consultaram os programas de saúde familiar do governo e eles concluíram que a presença do marido como sendo esse suporte social é um dos fatores mais importantes na prevenção do transtorno de depressão pós-parto. Outras causas: uma gestação que não foi nada planejada, o nascimento do bebê de forma prematura, ou até mesmo a morte do bebê, a dificuldade da mãe em amamentar nesse primeiro período, dificuldades que ela passou no parto, por exemplo, queria que fosse o parto normal, foi um parto cesárea. Se ela teve algum tipo de sintoma depressivo durante a gravidez, se ela já teve no histórico dela alguma questão relacionada à depressão, uma autoestima baixa, problemas conjugais, está passando por uma dificuldade no relacionamento quando aparece a gravidez, a ausência do parceiro, como a gente disse, e, por exemplo, estabilidade financeira também pode causar um excesso de preocupação que leva a mulher à tristeza. Tá, mas qual que é a solução? A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. De forma muito direta, ainda mais que nós estamos falando para católicos, qual que é a solução para esses problemas com relação à maternidade? A uma gravidez não planejada, a esses transtornos dessa fase da vida? É a castidade. É viver o relacionamento segundo as leis de Deus. Pois quando se tem um relacionamento santo, segundo as leis de Deus, essa possibilidade desses sofrimentos emocionais é quase que reduzida ao nada. Por quê? Porque teve um namoro santo, teve uma combinação de ideais, a filosofia de vida dos dois combina. Vai ter um apoio mútuo. O homem vai conseguir entender e amparar as necessidades da mulher. O problema é que hoje em dia o namoro é sinônimo de sexo. E está completamente errado, porque o ato conjugal, como o nome diz, é reservado aos cônjuges, às pessoas que receberam o sacramento do matrimônio. Então, somente isso, praticando a castidade, se relacionando da maneira mais perfeita, se evitaria vários dos problemas psíquicos, dos problemas emocionais, dos problemas traumáticos que a gente vive hoje na sociedade, de famílias desestruturadas. Porque começa com isso, né? Houve a fecundação, a mulher passa por uma gravidez sozinha, isolada, cheia de medos, o homem some, daí nasce essa criança abandonada, já sem pai, numa família desestruturada, é óbvio que ele vai reproduzir isso para o futuro, é a tendência. Fora isso, fora a prática da castidade, é ter muita confiança em Nossa Senhora. E traz aquela fala que o senhor trouxe agora, tem coisas que não estão sob nosso controle. Então é viver o presente, porque a mulher ela começa a criar um cenário de como vai ser a gravidez, o que vai ser, o que não vai ser, será que eu vou dar conta de ser mãe? E nada está sob nosso controle. Então tem que ter muita confiança em Nossa Senhora, muita vida de oração para enfrentar essa fase de maneira muito leve. Fato. Fácil não seria, nem será, mas pode ser, pode acontecer, né? É aquela história. Nem tudo que é muito bom, às vezes, é fácil, mas existe sim possibilidades. A gente só precisa abrir os olhos, muitas vezes, para essas possibilidades, para a gente conseguir entender e viver da melhor maneira, né? Agora, pensando nisso, como, assim, ó, como essas mães podem buscar ajuda? Porque às vezes falta essa ajuda em casa, né?
como o senhor disse, às vezes a gente trata isso como se fosse algo tipo, passa, mas muitas vezes não passa. Como que essas mães podem buscar ajuda? Qual uma das formas ou algumas formas de buscar ajuda que essas mães podem ter acesso? Vamos pensar em algumas estratégias aqui, então. Acredito que duas estratégias que vão fazer com que a mulher possa se ajudar. Porque acontece, às vezes, numa busca de uma rede de apoio, não vai existir um ponto de apoio. Muitas vezes, as pessoas que nos circundam estão piores emocionalmente do que nós. Então, acredito que o primeiro passo é realmente buscar uma ajuda especializada para que a mulher aprenda a gerenciar e a lidar com essas emoções, com esses sentimentos que ficam muito mais aflorados em certos momentos da vida. A gravidez, a maternidade é uma delas. A menopausa é outra fase delas. Porque quando a mulher ela entende o funcionamento interno da alma da mulher, como que funciona a mente dela, que é muito diferente da do homem, isso já consegue trazer um pouco de estabilidade para ela entender que são coisas que ela vai ter que lutar sempre. A mulher sempre vai ser mais sensível. Ela sempre vai ter tendência a ser mais emocional. Ela vai ter uma certa tendência a ser mais pessimista, porque ela é mais emocional. E a emoção ela é muito volátil. Ela muda o tempo todo. A gente tem costume dizer que o símbolo das emoções são as fases da Lua. A Lua nunca está a mesma. Assim como as nossas emoções não estão a mesma. Então, o primeiro passo é buscar aprender a gerenciar e lidar com essas emoções, só que isso você só vai conseguir através de um especialista, de alguém que sabe lidar com isso. Não adianta só ficar buscando apoio em conselhos de amigos, de parentes, porque às vezes é um conselho que vai te enterrar. Uma palavra equivocada de alguém que não entende do assunto, que pode desviar o teu caminho e fazer com que você sofra ainda mais. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, é o que a gente sempre fala, né? O autocuidado. Um autocuidado espiritual e físico. Quando a mulher ela é piedosa, ela é religiosa, ou seja, ela segue o exemplo de Nossa Senhora, ela é uma mulher que encara a realidade do mundo com olhos sobrenaturais, ela tende a ser uma mulher menos preocupada, menos ansiosa, menos agitada. Essa é a parte do autocuidado espiritual, mas também tem o autocuidado físico, que é muito deixado de lado hoje. Então, a mulher ela precisa dar atenção para sua beleza física. Por quê? Porque a beleza ela é exorcística. Ela aumenta a autoestima, a autoconfiança, ela ajuda a elevar o relacionamento. Quantas pessoas que eu atendo com ansiedade, isso é bem interessante, ó. Ai, tô ansiosa, tô com problema no meu relacionamento. Quando você vai ver, a mulher deixou de fazer a sua parte. Ela já não se cuida mais. E ela fica cobrando do homem uma postura diferente, uma mudança. Então, se ela busca uma ajuda especializada para aprender a lidar com as suas emoções, e ela faz o básico bem feito, que é cuidar da sua saúde espiritual e da sua saúde física, a ansiedade não vai ter vez na vida dela. Isso resolve qualquer problema. Tranquilamente. Acho que isso basta. Não, eu adoro essa parte do autocuidado. Às vezes as pessoas são confundidas, né? Sei lá, na sua própria casa ou na rua, e às vezes as pessoas acham coisas, mas não é só, às vezes não é só um preconceito, mas é também a forma com que você se apresenta, né? Então, tipo, uma mulher bem cuidada, ela tá sempre bonita, e a gente não está falando da beleza física, nós estamos falando da beleza
da áurea do negócio, né? Da pessoa. Às vezes, é como eu diria antigamente, né? Que o bonitinho é um feio arrumado, né, cara? Então, né, Essa é boa. eu fui muito taxado disso, sabe? Tipo, porque a gente falava assim, toda vez que alguém fala, nossa, como você está bonitinho, você falava, eu sei que eu sou um feio arrumado, né? Mas faz sentido essa frase, porque quando você está arrumado, você fica bonito, né? Então, o autocuidado fundamental, né? Agora, de que maneira a pressão social e as expectativas, né, sobre os papéis da mulher dentro da sociedade e tal, contribui para o aumento da ansiedade e da depressão, porque elas são cobradas de algumas coisas e às vezes elas são guiadas para outras e isso gera talvez problemas que um deles pode ser crises de ansiedade e a depressão. Agora, explica melhor isso para nós, Guilherme, por favor. Eu acredito que talvez essa seja a pergunta mais interessante do podcast de hoje. Eu gosto muito da história, do exemplo da mulher guindaste. A mulher guindaste é aquela que carrega todo mundo nas costas, que transporta todo mundo de um lado para o outro, que dá conta de tudo, não tem peso que um guindaste não aguente. Mas o guindaste não sai do lugar. Então, carrega todo o mundo nas costas, mas não sai do lugar. A mulher da sociedade de hoje, eu vou generalizar, uma figura de linguagem, mas a mulher, de maneira geral, ela está fora de posição, essa é a verdade. A mentalidade feminista apresentou os defeitos do homem para a mulher como se fosse uma coisa louvável. Com isso, foi despertando na mulher uma vontade de ser o homem, de conquistar poder, dinheiro, de ser independente, de largar o habitat natural dela, que é o cuidar, que é ser família, que é o educar, que é o de ser o alicerce emocional. Alicerce é aquele que não aparece, mas é aquele que sustenta o edifício, afetivamente, espiritualmente. Então, com isso, ao querer assumir o papel do homem, de querer dar conta, de ser, de proteger, de prover a família, a mulher ela acumulou ainda mais funções. E se ela quis pegar o lugar do homem, ela joga o homem para o papel de criança. Aí a mulher tem que dar conta da casa, conta dos filhos, tem que sair trabalhar, tem que se expor ao mundo. Isso vai matando a delicadeza dela, vai matando a bondade dela, vai manchando a alma dela com um mundo tóxico, com um mundo extremamente competitivo, onde as pessoas passam a perna mesmo, não estão nem aí, onde não existe mais valores. Aí ela traz isso para dentro de casa. Porque quando ela se preserva dentro de casa, ela preserva o seio familiar dela. E com isso, quando ela joga o homem para o papel de criança, e isso é sistêmico, a gente encontra que os homens, eles começam a se tornar o quê? Viciados em videogame, em computador, em joguinho de celular. O homem começa só a pensar em si, fazer igual a criança faz, e fica exigindo da esposa como se a esposa fosse uma mãe. E começa a tratar a esposa como mãe. Então, essa flutuação de posições sobrecarrega a mulher e faz com que ela sofra emocionalmente. Por quê? Porque ela não dá conta de viver a vida do homem. A alma dela não suporta isso, ela não foi feita para isso. E para colaborar com isso, as mulheres elas estão mais expostas a certos fatores que são estressantes, tanto psicológicos como físicos, que incluem violência, abuso, estupro, os preconceitos. E isso desde uma idade muito precoce, que a mulher já cresce num ambiente de mais medo, de mais controle. E isso de forma muito mais frequente que os homens. Então, tudo isso colabora para que realmente a mulher surte. Essa pressão familiar faz, essa pressão social faz com que a mulher tenha mais tendência a ter mais crise de ansiedade e sofra de mais casos de depressão. Isso de fato. E é bem interessante isso, como essa pressão colabora, porque cabe à mulher retomar o papel dela na sociedade. A gente tem costume de dizer que a família é a célula mãe da sociedade. Quando uma sociedade vai mal, é porque a família, a instituição criada por Deus, família, está mal. E uma das coisas que faz com que a família vá mal é a mulher não estar no seu papel. Então, quando ela recuperar esse status de cuidar, de afeto, de delicadeza, de atenção, de assumir o todo,
mas não o todo físico, o todo emocional. Porque ela tem um sexto sentido, um sétimo, um oitavo sentido, que só por isso só ela já é mais que o homem. Ela pode ser mãe, né? Já começa para nós nunca vamos conseguir carregar 9 meses uma criança aqui. A gente vê isso, a sinergia, a sintonia que tem entre a mãe e o filho é uma coisa fabulosa. Toda vez que eu vejo o meu filho conversando com a minha esposa, assim, sabe, tão pequenininho, assim, com 3 meses, você vê que aquilo ali a gente nunca vai conseguir ter. E só por isso, se a mulher valorizasse mais isso, ela reconstruiria a sociedade. Essa é a minha opinião, senhor Cláudio. Cara, eu sempre louvei essa capacidade da gestação, né? Gerar vida. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Tipo, do nada, entre aspas, do nada, né? Vamos dizer assim, do nada, de uma de um contato, de algo, é algo assim inexplicável. Não dá para achar palavras para explicar essa capacidade que as E mulheres olha que têm. bonito. Você me fez lembrar um conceito bem interessante, né? O porquê que Deus criou a família? Tudo que existe na relação humana é um símbolo das relações divinas. A Santíssima Trindade, ela forma uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são uma família. Essa figura familiar divina foi transposta para a família humana. E quando você nasce numa família, você experimenta um pouquinho do que é o amor gratuito de Deus por nós, porque você nasce num lar, quando o lar é estruturado, que você já é amado, você já é protegido, você já é querido, você foi desejado. E esse amor do pai e da mãe pelo filho é símbolo do amor que Deus tem por nós, quando desde toda a eternidade ele pensou na nossa criação. E olha que bonito isso. Através de uma família eu consigo sentir o que é o amor de Deus por mim. Então a gente tem costume de dizer que para a criança, até uma certa fase da idade, o pai e a mãe são como Deus. Aí que está a responsabilidade da educação dos filhos, né? Porque se a gente não cumpre bem o nosso papel de pai e de mãe, no juízo, nós seremos julgados por isso. Ó, talvez teu filho tenha se transviado por causa disso, por causa daquilo. Claro, isso aqui não é para causar desespero em ninguém, mas só para ver como tudo é perfeito na ordem da criação. E como Deus deixou pistas de como a gente cumprir aquilo que Ele quer de nós. Então, essa gratuidade desse amor divino, né? Por exemplo, olha a beleza do papel da mulher na sociedade, né? Qual que é a criatura mais perfeita de Deus? Uma mulher, Nossa Senhora. Ele se encarnou em um homem, mas ele era Deus e homem. Mas a criatura mais perfeita que ele criou, a cheia de graça, é uma mulher. Só com isso, e se espelhando nela, as mulheres conseguiriam enfrentar qualquer tipo de causa emocional na vida, tendo a figura de Nossa Senhora em vista. Nossa, eu acho isso fabuloso, porque é uma coisa que não é mais ensinada. Isso é uma coisa que a gente aprende, por exemplo, no curso de consagração à Nossa Senhora, né? Esse papel de Nossa Senhora, meu Deus, nunca o mundo teve tão necessitado de olhar para Nossa Senhora, de entender a vida de Nossa Senhora e de se apaixonar por Nossa Senhora. Nossa, eu acho isso fantástico, seu Cláudio. Não, né? Assim, ó, gente, esse podcast nem tem esse intuito, mas a gente gostaria de convidá-los a participar do curso de consagração Nossa Senhora. Não é um curso nosso, a gente não vende, pelo contrário, esse curso é gratuito. Senhor Guilherme, acho que a gente pode deixar até o link na descrição no YouTube Vale e a pena. no Spotify. Eu Vale a acabei pena. de ser consagrado, né, recentemente. Primeiro que é mágico ouvir o Padre Ricardo falar, o quanto ele tem essa vivacidade, essa felicidade em entregar o conteúdo que ele entrega no curso. É impressionante falando sobre Nossa Senhora. E o que mais me chamou a atenção é o quanto não é ensinado isso, mesmo em algumas, mesmo na religião católica, não é apresentado tanto a divindade mãe, né, representada por Nossa Senhora,
né? É impressionante o quanto ela fez e ainda faz por nós, e que ela vive, né, ali, e a gente às vezes não percebe. É incrível, vale a pena, a gente clique no link aqui da descrição, vale a pena você se inscrever, é gratuito, as aulas são diárias, é super tranquilo de assistir, dá para você participar, eu tenho certeza que vale a pena. Agora, senhor Guilherme, quais estratégias de enfrentamento, assim, que podem ser eficazes para essas mulheres que estão lidando com a ansiedade e a depressão? O que elas podem fazer para que elas consigam, assim, ó, solucionar? A gente sabe que não vai, porque, como o senhor disse em um dos momentos aqui no nosso podcast, ela precisa de uma ajuda profissional, caso ela venha sentindo tudo isso que a gente falou nesse podcast, né? Mas o que ela pode fazer para começar a, talvez, não digo resolver, mas aliviar esses problemas? Vamos lá. Mulheres que estão me ouvindo, quando vocês estiverem passando por algum momento de conturbação emocional, primeiro, aceitem. Primeiro passo, aceitem. Por quê? Porque se estão passando, é necessário que passe. Nós que temos a fé católica devemos ter a certeza de que nada acontece na nossa vida sem que Deus esteja por trás olhando isso. Muitas vezes é uma provação. O que é uma provação? É um teste que Deus deixa com que nós soframos um pouco para que nós recebamos graças ainda maiores. Então, primeiro é aceitar, porque tem algum aprendizado em tudo isso. Tem alguma coisa a ser corrigida dentro da nossa alma. E hoje o mundo padece como que a gente pode dizer? É uma certa... As pessoas repelem o sofrimento. Como se tudo tivesse que estar 100% bem em todas as áreas da minha vida sempre. Mas não tem como isso. Nós somos concebidos no pecado. A felicidade plena é só no céu. Então, primeiro passo. Estou passando por alguma conturbação emocional, estou com muito medo, estou muito preocupado, estou passando por alguma tristeza. Aconteceu alguma reviravolta na minha vida? Aceita. Porque se eu não aceito, eu gero um conflito. E eu fico remoendo. E eu me revolto. E é essa revolta interna que gera ressentimento, que gera mágoa, que gera culpa, que gera um sentimento de injustiça, que intensifica os quadros de ansiedade e depressão. Então, primeiro passo, aceite. Tudo o que acontece na vida do justo, de quem vive as leis de Deus, de quem reza o rosário, de quem busca uma vida de sacramentos, acontece porque Deus permitiu. Tá tudo bem. Esse é o primeiro passo. Isso eu digo já para trazer um pouco de paz de alma, no sentido de que não tem por que se revoltar, é somente a vida acontecendo. Se não for... Hoje eu estava atendendo um mentorado, porque eu atendo homens também, né? São menos os homens que procuram, mais mulheres, mas... E é um rapaz que está comigo há 2 anos já. E a gente já fez, nossa, algumas coisas fabulosas juntos, assim, sabe? No sentido de reestruturar a vida emocional dele, ajudei ele a prosperar no negócio dele, várias coisas. E hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Que sempre vai estar surgindo uma coisa diferente, um novo obstáculo, um novo desafio. A diferença é que as coisas começam a serem mais fáceis de serem lidadas quando a gente olha para aquilo sem um apego emocional. Porque quando a gente se coloca em primeira pessoa ali e se envolve emocionalmente com tudo, a gente sofre muito mais. Então, o primeiro passo é aceitar. Segundo passo, nós temos que aprender a tomar uma distância emocional daquilo que está acontecendo. E como que eu faço isso? Toda vez que alguém me pede um conselho nas mentorias, eu busco fazer o seguinte. Eu falo assim, se eu tivesse passando por essa situação, então vamos pensar assim, imagine que a pessoa chegasse para mim assim, ai, Guilherme, meu marido está desempregado, foi mandado embora hoje, eu não sei o que eu faço. Daí eu falo, poxa, entendo, complicado. Agora me diga, se eu te falasse isso, o que você diria para mim? Se eu chegasse para você e falasse assim, fulana,
Meu marido está desempregado. O que eu faço? O que você diria? Então, é incitar a pessoa a buscar resposta dentro dela. Por quê? Porque a gente esquece de pedir auxílio para o nosso anjo da guarda, que é o nosso melhor amigo, que está aqui do meu lado, que está aí do seu lado. Só que o anjo, ele é um ser muito nobre, muito respeitoso. Ele só se aproxima quando a gente pede ajuda. Então, depois de você aceitar essa conturbação que está fora do teu controle, que está tudo bem, é pedir ajuda do seu anjo da guarda. E se distanciar emocionalmente e pensar assim, poxa, se eu precisasse dar um conselho para alguém nesse sentido, o que eu diria para essa pessoa? E esperar que essa resposta venha. Porque a gente quer resolver tudo hoje em dia no imediatismo. Quer que a resposta venha do dia para a noite e do nada as coisas mudem na nossa vida. E nunca é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. E uma virtude que nos falta nesse sentido é a virtude da paciência. Então, aceitar, silenciar, se distanciar emocionalmente, pedir ajuda do anjo da guarda e aguardar a resposta que Deus vai dar. Nós pedimos muitos sinais para a nossa vida material. Para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu cuide da minha saúde física. A gente pede sinais para que essas coisas deem certo, para que um negócio dê certo, para que tal não sei o quê, pela saúde da minha família, pela minha mãe. A gente pede coisas materiais. Mas sinais para a nossa vida espiritual a gente não pede. E é justamente para a vida espiritual que Deus dá sinais a todo tempo, mas a gente não está atento. E a ansiedade que faz com que a gente se preocupe demais com o futuro, a depressão que faz a gente se voltar demais para o passado, tiram a nossa atenção do presente. E Deus age no presente. Não é no passado e não é no futuro. Eu acredito que com essas orientações vai ficar muito mais fácil qualquer pessoa enfrentar qualquer tipo de crise emocional que esteja vivendo. Muito bom. Como eu disse mais uma vez, né? Ninguém falou que ia ser fácil, gente, mas é possível. E se é possível, basta ter vontade, basta querer muito, que é possível, né? Então, Guilherme, para a gente fechar esse nosso episódio, quais são os riscos de não tratar adequadamente a ansiedade e a depressão nas mulheres católicas? Acho que o risco. Até mudei o tom de voz para falar disso, porque é uma coisa muito séria. O risco principal da ausência do tratamento, da demora do tratamento, é o suicídio. De fato. É algo que tem aumentado cada vez mais. Apesar de os casos em maior quantidade serem com os homens e não com as mulheres, existem muitos casos de suicídio de mulheres. 3 a cada causas de mortes são por causa do suicídio. 3 em cada 100. Já os homens é 10 em cada 100. Então esse é o primeiro ponto, suicídio. Mas a gente percebe também que a mídia não fala quase disso, né? Por que as pessoas não falam tanto do suicídio? Para não assustar? Mas falam de desgraça o dia inteiro. Falam de homicídio, falam de assalto. É a ditadura do medo. Quem assiste televisão, meu Deus, você morre todos os dias, 10 vezes. Até mesmo nas redes sociais. Quem gosta de ver notícia ruim, tem notícia. Mas por que do suicídio não se fala? Porque o tipo de morte do suicídio é algo mais atroz, assim. E convida a gente a pensar na morte. E o demônio não quer que a gente pense na morte. Porque quando eu penso na morte, eu faço um exame de consciência. E se eu faço um exame de consciência, a possibilidade de eu receber graças para me converter é muito maior. Existe uma frase dos provérbios. Pensa nos teus novíssimos. Novíssimos, em latim, são as últimas coisas. Pensa nos teus novíssimos e não pecarás jamais. Se o homem tem sempre em mente que todos os dias ele pode morrer,
ele diminui drasticamente a chance dele pecar. Então, o primeiro risco é o suicídio, se a pessoa não se trata. E a morte é uma coisa muito séria. Outro ponto, a invalidez. Muitas pessoas me procuram, muitas mulheres me mandam mensagem no Instagram interessadas em algum tipo de acompanhamento terapêutico. E são pessoas que já não trabalham mais por causa da sua saúde mental. Não tem como investir em um tratamento. Não tem ninguém que as ajude. É aquilo que o senhor falou, né? Já estão isoladas enfrentando o problema. E a pessoa ela não tem meios para conseguir uma ajuda. E com isso ela pode acabar se revoltando contra Deus. Por isso a importância da fé, né? Porque é muito fácil eu perder a esperança nessas horas das crises emocionais. Então, se a pessoa não tira a vida, ela acaba ficando inválida. E também existem os casos que as pessoas tratam, mas são tratamentos paliativos. Ficam dependentes dos remédios, passam a vida inteira se medicando, rasgando dinheiro, e não melhoram completamente. Os remédios tiram a capacidade dela sentir o mundo, dela viver com qualidade a vida. Ou a pessoa também investe na sua saúde física, mas não aprende a gerir as suas emoções. Faz com que a pessoa somente sobreviva. E eu acho que é isso que ninguém quer, somente sobreviver, né? O mundo é tão belo para a gente também só querer sobreviver. Então, se hoje você, mulher, não despertar e buscar um tratamento adequado, daqui a pouco você pode estar tirando a sua vida, ou se tornando uma mulher inválida, ou apenas sobrevivendo. Fica o convite para você, é isso que você quer? Pense com carinho. E eu tô aqui para te ajudar. É uma decisão, né? Muitas vezes é uma decisão ficar parada, é uma decisão ficar em movimento, né? A gente tem o poder da escolha e cabe a nós e as pessoas que estão ao nosso lado, né, dar esse passo. A gente está aqui dando um passo importante, que é trazer para vocês conteúdos, quer trazer informação, quer trazer para vocês algo que possa realmente contribuir para que a vida de vocês seja diferente. Agora, claro, esse eu acho que é o maior dom que Deus nos deu, né, Sr. Guilherme? A escolha, né? Ele não influencia, mas ele mostra caminhos. Ainda mais quando a gente pede muito, né? Quando a gente pede muito, ele mostra muitos caminhos. E às vezes, ao pedir muito, a gente recebe muito. Mas, mais uma vez, somos nós que temos que dar o passo ou fazer a escolha, né? Então, fica o convite, mulheres que estão ouvindo esse podcast ou que estão assistindo esse vídeo no YouTube, encaminhe esse vídeo para outra pessoa, encaminhe esse vídeo para uma amiga, para uma pessoa querida que você sabe que precisa ouvir isso e que precisa, talvez, esteja precisando de ajuda nesse momento. Sr. Guilherme, pode se despedir aí dos nossos ouvintes, das pessoas aí, para a gente encerrar esse episódio. Bem, muitíssimo obrigado, senhoras e senhores, a todos que nos ouviram até o presente momento. Nos vemos na semana que vem com mais um super episódio do nosso podcast Paz de Alma. Espero ter contribuído. E muitas pessoas passam horas nas redes sociais somente se intoxicando mais emocionalmente, se comparando, perdendo tempo da vida, da nossa única vida. Então, se esforce e comece a utilizar esse tempo de uma maneira melhor. O tempo é uma criatura de Deus. E nós seremos cobrados do dia da nossa morte sobre o que a gente fez com o nosso tempo. Esses podcasts, eles têm durado, cada episódio, em torno de 1 hora, mas são conteúdos que vale a pena você consumir. Nosso interesse aqui é cumprir a nossa missão, que é te ajudar a se libertar das crises de ansiedade, para que você seja uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Por quê? Porque você merece, porque a tua família merece, porque Deus quer isso para você. Então, faça um bom uso do seu tempo. Obrigado para você que nos ouviu aqui. Reze por nós. Se você ainda não está inscrita no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever agora mesmo e compartilhe, como o seu Claudio disse,
esse vídeo para uma pessoa, para uma amiga católica que esteja precisando ouvir essas verdades aqui, que mesmo que doam, fazem bem. Que Nossa Senhora lhes proteja, muito obrigado e salve Maria, rezem por nós. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Nós nos vemos no próximo episódio do podcast Paz de Alma, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, aqui no Spotify e ao vivo no vídeo no YouTube. Salve Maria e até lá.